Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu Mundo Geek, eu sou a Tatá e hoje eu trouxe um vídeo que estava sendo aguardado há muito tempo aqui no canal, o review completo dos Shenhui marcadores. Bora de vídeo! Bom pessoal, e no vídeo de hoje eu trouxe esses marcadores Shenhui pra gente conhecer mais de perto. Vou estrear esse material junto com vocês, fazer o review completo e mostrar tudo sobre esse material tão aguardado. Gente, meus primeiros marcadores com ponta brush. Eu tava muito curiosa para começar a utilizar eles, só que eu tive que esperar um tempinho antes de fazer esse vídeo, porque eu tava bem corrido, tava bem na correria mês passado. Já tem um tempinho que chegou aqui em casa, mas finalmente esse vídeo saiu e a gente vai conhecer junto. Sobre o processo de compra, essa comprinha foi feita lá na Shein, eu comprei pela Shein, vou deixar o link aqui pra vocês. Não paguei muito barato, mas eu queria muito, eu esperei uma promoçãozinha ali, peguei uns cupons de desconto e consegui comprar finalmente. Porém, ele demorou muito para chegar, gente. Demorou, eu não sei se chegou a um mês de espera, mas foi quase isso. Se não chegou a um mês, foi quase isso, porque ele ficou um bom tempo preso na inspeção, né? Mas no final deu certo, chegou. Eu já tava desistindo, achando que não ia chegar mais. Mas chegou, por ser uma compra internacional, teve essa demorazinha. Comprei o kit com 168 cores, né? Tá aqui, já falando na maletinha. É uma maletinha bem grande, quando a gente compara ela com a das canetas Touch, ó. Ela é meio retangular assim, ela é bem grandinha. Eu comprei a mesma quantidade e as Touch, que também a minha meu kit também é de 168 cores, é um quadradinho, ó, bem menor, olha a comparação. Olha só, nem cabe dentro da tela. Mas as Touch veio nesse quadradinho aqui, bem menor. E eu não entendi muito por que veio nessa maleta tão grande. Mas tudo bem, né? Ainda sobrou um espacinho aqui. Mas mesmo assim não é tanto espaço que justifique essa diferença de maletas. E aí eu vou até fazer uma comparação aqui com vocês dessas canetas com as canetas Touch. A caneta Touch que eu tenho é a comum, então ela vem nesse modelo quadradinho aqui. E as da Shenhui, elas já vêm nesse modelinho redondo, né? Uma caneta, um marcador redondo, mas o tamanho é exatamente o mesmo. Então, como eu disse, não justifica muito esse aqui ser maior. Juro pra vocês que eu não entendi por quê. Mas, ao mesmo tempo, esse aqui é menor de largura, né? Então, acho que é só questão de formato mesmo. E a grande diferença é que essas aqui da Shenhui tem a caneta brush, tem a ponta brush. E a da Touch, a caneta, a ponta é aquelas pontas tipo fina, que tá até escrito Fine, né? Essa é a principal diferença entre as duas canetas, o que me fez querer experimentar essa marca aqui, que é a Shenhui. Bom, falando ainda das especificações físicas, além dela ser redonda, ela vem nesse formato branco e com a letra em prata tem o nome da caneta, Shenhui Art Maker. E aí tem aqui falando que uma ponta é brush e a outra é a ponta chanfrada, que aí a ponta chanfrada é igual à ponta da Touch, o outro lado da Touch. Então, vem essas duas pontinhas aqui, gente. Visualmente, ela é muito bonita. E aí, eu já tô doida aqui pra estrear com vocês. Ela veio bem aleatória, igual a caneta Touch, não veio organizada. E aí, antes de fazer esse vídeo, eu organizei aqui nos tons que me deixa mais à vontade pra colorir, porque é nessa ordem exatamente que eu vou tabelar. E para tabelar, eu vou usar meu famoso caderninho de tabelas aqui de materiais. Eu já tenho aqui as tabelas da caneta Touch. Como é uma tinta que vaza, marcador vaza pro lado exterior, então eu não posso utilizar os dois lados da folha. Essa folha aqui ela é aproximadamente de 90 gramas, é uma folha bem fininha, 90 ou 75 gramas, não sei. Mas enfim, eu vou fazer aqui os da Shenhui, eu já até coloquei os números na ordem que eu vou tabelar, mas é claro que para fazer essa tabela eu vou fazer junto com vocês. Então, eu vou tabelar esse lado, vou tabelar esse, e aqui não vai dar para tabelar porque vai manchar, e vou tabelar esse. Tem uma cor aleatória aqui, eu não sei o que foi que eu fiz, eu não sei se eu fui fazer um teste, enfim, que ficou um quadradinho pintado, mas não é Shenhui, eu já fiz um xizinho em cima dele. Então, eu vou pular esse quadradinho e vou dar sequência aqui na tabela de cores. Depois de tabelar, é claro que a gente vai fazer um colorido juntos.
E como a febre surgiu com o Bobbie Goods, resolvi fazer um colorido de Bobbie Goods junto com vocês. Mas eu vou fazer um coloridinho bem completo, que vai ser dessa ilustração aqui, a primeira ilustração oficial de Dias Quentes, que eu tava doida pra dar continuidade nesse livro, né? Eu já fiz a primeira oficial do dia pra noite, e pra fazer essa daqui eu vou colorir com vocês em vídeo e estreando essas canetas maravilhosas. Como esse cenário tem bastante informação, eu acho que vai dar pra usar bastante cores, então dá pra fazer um review bem legal e bem completo. Então, bora conhecer essas canetas mais de perto. Iniciando então a nossa tabela, eu tenho muitas considerações para fazer e vou começar falando que pegar no material, sabe, a pegada, sentir o material na hora de colorir é bem leve e bem confortável. Não sei explicar, mas eu senti essa diferença da experiência que eu tenho com as touches. Não sei se é pelo corpo redondinho, pela ponta pincel, por ser ponta brush, mas eu senti essa diferença e é realmente bem confortável. Sobre a organização que eu fiz aqui, tanto para tabelar quanto dentro da maletinha que veio, eu primeiro separei os tons, separei primeiro os tons neutros, depois separei os tons de rosa, tons de roxo, tons de vermelho, tons de amarelo e assim por diante. E depois que eu separei aquele grupo de tom, eu fui colocando na ordem numérica. Então, peguei todos os tons neutros e coloquei em ordem numérica. Depois, peguei todos os tons rosas e coloquei em ordem numérica. Por que isso, gente? Fica mais fácil a visualização na hora que eu precisar da cor, na hora que eu for procurar. Eu senti essa dificuldade na primeira vez que eu organizei as touch e depois eu tive que organizar de novo. Bom, vocês viram que o tom 22 aí, que é um laranja, ele veio seco, né, gente? Ele veio completamente seco. Eu já tinha percebido isso antes de tabelar, mas mesmo assim eu coloquei aqui pra vocês verem. Nas touch não aconteceu isso, veio todas as canetas intactas, mas infelizmente aconteceu isso por causa da Shenhui. Paciência, faz parte, né? Depois eu vou fazer aquele teste de colocar álcool dentro do miolinho pra ver se funciona. Outra observação que eu gostaria de fazer é sobre o manuseio da caneta. Não tive dificuldade nenhuma com a Shenhui de abrir as canetinhas, de pular miolo para fora, da tampinha pegar pressão e eu ter dificuldade para abrir, coisa que acontece muito com a touch. Inclusive já saiu até vídeo, no meio do vídeo eu gravando e o miolo pulando e manchando o desenho. Então isso é bem legal na Shenhui. Abri todas as canetas sem dificuldade nenhuma, não teve pressão na tampa nem nada do tipo. Outra coisa que é muito importante é que a gente sabe que a numeração e o nome de referência das cores da touch é igual às da Shenhui. Porém, gente, os tons não são iguais. Tem alguns da Shenhui que são mais claros, tem outros que são mais escuros. Enfim, se vocês fizerem uma comparação de tons, eu não fiz nesse vídeo, mas se vocês fizerem uma comparação de tons, vocês vão perceber que o tom não é igual. Assim como difere também o tom no papel quando a gente vê o tom na tampinha. Por isso é importante tabelar, porque a gente consegue ter uma noção. Mesmo que os materiais tenham o mesmo nome, mesmo número, é importante tabelar pra gente ver como que a cor funciona no papel. Chegando agora aqui na reta final da nossa tabela, eu amei a variedade de cores que veio na Shenhui. Também tenho de 168 na Touch, mas eu percebi que na Shenhui veio, sei lá, tons de azul mais vivos, mais tons médios para fazer degradê, enfim. Isso fez um pouco de diferença para mim. E os tons de cinza veio bastante, mas tá bom, a gente já tá acostumado e hoje eu entendo que eles são necessários. Bom, partimos pro colorido e aí eu comecei fazendo o chão aqui num tom neutro. E, gente, que delícia que é colorir com essa caneta. A ponta pincel parece que realmente você está colorindo com um pincel e com tinta. É muito gostoso mesmo. Fiz essa mesa aqui com efeito madeira na ponta pincel, não deu muito certo, mas eu também fiz os riscos meio tortos, sei lá. Mas depois eu descobri o jeito de fazer. É muito bom esses vídeos que a gente consegue ir testando e entendendo o material. Eu comecei a degradê na árvore, que eu comecei com tom escuro, depois vim com tom claro. E depois eu descobri que precisa ser feito ao contrário. Vocês vão ver mais pra frente que eu consigo o efeito de degradê usando a ordem certa. O importante de testar material, gente, quando eu faço vídeo desse tipo, é que eu vou conhecer o material junto com vocês. Então, nem sempre a gente vai acertar, a gente vai descobrir juntos, na verdade. E aí, usando o material, não tem outra forma para descobrir como ele funciona. É só usando mesmo e testando e treinando e usando técnicas. Por isso que nesse colorido eu fiz bastante técnicas diferentes. Fiz o efeito de madeira, tentei fazer o degradê, agora fiz essa parede riscadinha.
também com a intenção de compreender melhor ali como que ele ia funcionar no listrado. Vocês vão notar ali também bastante variedade de cores, por isso que eu escolhi esse cenário para fazer o teste das canetas, porque eu quero realmente conhecer a variedade de cores, como que elas podem ser utilizadas, então eu tentei testar o máximo possível dentro desse colorido. Agora com 2 tons de cinza eu peguei ali para fazer os elementos que eu imagino que sejam meio prata, alumínio, enfim. Não sou muito boa nesse efeito não, mas com esses 2 tons ali eu tentei me virar do jeito que dá. Gente, finalmente o efeito de madeira como tem que ser feito, com a ponta chanfrada. Isso eu também faço na Touch com a ponta chanfrada, mas eu acho que eu tinha esquecido ali na hora de colorir a mesa. E aí nos suportes eu já consegui fazer da forma correta. Bom, continuei colorido aqui, como eu disse, abusei de vários tons diferentes. E, gente, a caneta Touch ela é extremamente satisfatória, não tem outra palavra para definir. Ela é gostoso colorir com ela. O tom fica muito bonito no papel. Eu senti que a tinta também se espalha, se expande com maior facilidade. Então esse é um cuidado de tomar, porque a ponta pincel ela é muito macia. Então às vezes a gente pode acabar se empolgando. E eu também percebi que ela demora um pouquinho mais para secar. Acho que a Touch seca um pouco mais rápido, o que facilita na hora de misturar as cores ou de fazer um degradê ali. Porque como ela ainda tá um pouco molhada, se você for bem rápido, ele acaba misturando e aí acaba ficando um degradê melhor na hora de fazer as sombras, enfim. Ou de usar 2 tons diferentes, eu tive essa sensação. Mais um efeito de madeira, novamente com a ponta chanfrada. Com a ponta chanfrada dá bem mais certo do que com a ponta pincel. Porque a ponta pincel é mais grossa, né, gente? Aí não dá pra ficar fazendo os fiozinhos mais finos. Finalmente vim para os personagens, onde eu vim testar um degradê que eu já estava vendo nos vídeos das blogueiras por aí. E eu gostei muito do resultado. Comecei com um tom base mais claro e depois vim com um tom mais escuro fazendo pontinho. Era isso que eu deveria ter feito na árvore. Ter colorido primeiro com o tom mais claro e depois ter sombreado com o tom mais escuro. E aí fiz no personagem, deu certo. Depois eu voltei com o tom mais claro fazendo um pontinho por cima para fazer a mescla de cores. Utilizei a mesma técnica na cachorrinha, a única diferença foi que eu acrescentei as manchinhas ali, as famosas manchinhas. Bom, e gente, finalizando o colorido, adicionei alguns detalhes no chão, depois caneta branca, caneta gel. E aí, agora chegou a hora da gente finalmente ver como que ficou. Eu vou mostrar pra vocês com todos os detalhes a partir de agora. Bom, pessoal, e para finalizar o nosso vídeo, eu trago aqui o resultado desse colorido que foi feito com os marcadores Shenhui. A estreia desse material incrível e eu tô apaixonada, gente. Que material gostoso de colorir, como vocês viram aí no processo, foi muito satisfatório e muito diferente mesmo da experiência que eu tinha tido com os marcadores da Touch. Mas, enfim, gente, tem coisas que eu acho que os marcadores da Touch vai colorir melhor, mas tem outras que os da Shenhui e a ponta brush faz toda a diferença. Eu tô apaixonada no resultado desse colorido. Eu espero que vocês também tenham gostado. E fica aqui a minha recomendação dessas canetas maravilhosas. Realmente valeu muito a pena esse investimento e é um material que eu vou utilizar muito daqui pra frente. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e eu vejo vocês no próximo.